Abraão e Sara. A jornada de fé e promessas divinas. Descubra a incrível história de Abraão e Sara, um casal escolhido por Deus para iniciar uma das jornadas mais importantes da humanidade. Vamos explorar como a fé inabalável e a obediência de Abraão levaram ao cumprimento de uma promessa divina, mesmo diante de desafios quase impossíveis. Conheça os detalhes sobre a aliança com Deus, os testes de fé, e a importância de Sara nesse plano celestial. Prepare-se para uma viagem no tempo que irá inspirar e emocionar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série sobre histórias bíblicas fascinantes. A vida de Abraão antes do chamado de Deus. Antes de ser chamado por Deus, Abraão vivia uma vida confortável e próspera em Ur, na Caldeia. Ele era um homem de família e tinha uma esposa, Sara, que era sua meio-irmã, filha do mesmo pai, mas de mãe diferente. Abraão era filho de Terá, um descendente de Sem, filho de Noé. Seu pai, Terá, era um homem de fé, mas também era influenciado pela idolatria e pela cultura pagã da época. Abraão tinha 2 irmãos, Arã e Naor, e uma irmã, Sarai, que mais tarde se tornou sua esposa. Ur, a cidade de Abraão. Ur era uma cidade importante na Caldeia, conhecida por sua riqueza e cultura. Era um centro de comércio e artesanato, e Abraão provavelmente se beneficiou disso. A cidade era também um centro de adoração a deuses pagãos, como a lua e o sol. Antes de ser chamado por Deus, Abraão provavelmente adorava os deuses pagãos da época, como a maioria das pessoas em Ur. No entanto, a Bíblia sugere que Abraão tinha uma consciência de um Deus único e verdadeiro, embora não soubesse muito sobre ele. Abraão se casou com Sara, sua meio-irmã, quando ele tinha cerca de 70 anos. Sara era uma mulher bonita e inteligente, mas infértil. A Bíblia não menciona filhos de Abraão e Sara antes do chamado de Deus. A sociedade em Ur era patriarcal, ou seja, os homens detinham o poder e a autoridade. A cultura era influenciada pela religião pagã e pela adoração a deuses e deusas. A vida era confortável para aqueles que tinham recursos, mas também havia uma grande desigualdade social e econômica. Antes de ser chamado por Deus, Abraão provavelmente era um homem como qualquer outro em Ur. Ele era influenciado pela cultura e pela religião da época, e não tinha uma compreensão clara de Deus. No entanto, a Bíblia sugere que Abraão tinha uma disposição para ouvir e seguir a Deus, o que o preparou para o chamado que viria. A preparação para o chamado. A vida de Abraão antes do chamado de Deus foi uma preparação para o que viria. Ele foi criado em uma família que valorizava a fé, embora de forma imperfeita. Ele também foi influenciado pela cultura e pela religião da época, o que o fez questionar a existência de um Deus único e verdadeiro. Tudo isso o preparou para o momento em que Deus o chamou para uma nova missão. A chamada de Abraão é um evento crucial na Bíblia, marcando o início de uma nova era na história da humanidade. Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria, prometendo-lhe uma terra, uma descendência e uma bênção que se estenderia a todas as nações. No entanto, Deus não estava satisfeito com a vida de Abraão e decidiu chamá-lo para uma nova missão. A Bíblia relata que Deus chamou Abraão da seguinte maneira: Saí da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Abraão respondeu à chamada de Deus com fé e obediência. Ele deixou sua terra, sua parentela e sua casa, e partiu para a terra que Deus lhe mostraria. A Bíblia diz que Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Gênesis 12, 4.
A chamada de Abraão foi acompanhada de promessas. Deus prometeu a Abraão uma terra. A tua semente possuirá esta terra, uma descendência. Farei de ti uma grande nação e uma bênção. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. A chamada de Abraão é importante por várias razões. Marca o início da história da salvação, que se estende até a vinda de Jesus Cristo. Estabelece a relação entre Deus e o seu povo, que é baseada na fé e na obediência. Mostra a fidelidade de Deus e as suas promessas e sua capacidade de realizar o impossível. A vida de Abraão após o chamado de Deus, uma jornada de fé e promessas. O chamado e a partida para Canaã. Deus chamou Abrão enquanto ele vivia em Harã, instruindo-o a deixar sua terra, parentes e a casa de seu pai para ir a uma terra que seria mostrada a ele. Essa terra, Canaã, era parte da promessa divina, que incluía a formação de uma grande nação, bênçãos e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Gênesis 12, 1-3. Abrão partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e seus bens. As primeiras provações e as promessas. Ao chegar em Canaã, Deus confirmou a promessa, dizendo que a terra seria dada à descendência de Abrão. Gênesis 12, 7. Apesar disso, a vida não foi fácil. Uma fome forçou Abraão a descer ao Egito, onde teve que lidar com desafios como a proteção de Sarai em meio à hostilidade. De volta a Canaã, Abraão enfrentou conflitos entre seus pastores e os de Ló. Para preservar a paz, sugeriu que se separassem, e Ló escolheu o Vale do Jordão, enquanto Abraão permaneceu na terra de Canaã. Após a separação, Deus reafirmou sua promessa, expandindo-a ao declarar que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto o pó da terra. Gênesis 13, 14 e 17. A aliança com Deus e o teste da fé. Abraão teve um encontro marcante com Deus em Gênesis 15, quando o Senhor formalizou sua aliança com ele. Deus prometeu que Abraão teria um filho próprio e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Como sinal da aliança, Deus passou entre as metades dos animais sacrificados, simbolizando o compromisso eterno. No entanto, a espera por um herdeiro foi longa. Sarai, duvidando que pudesse conceber, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Esse relacionamento resultou no nascimento de Ismael, mas não era o cumprimento da promessa divina. Gênesis 16. Mais tarde, quando Abraão tinha 99 anos, Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai passou a se chamar Sara, e foi prometido que ela daria à luz um filho, mesmo em sua velhice. Como sinal da aliança, Deus instituiu a circuncisão para Abraão e todos os homens de sua casa. Gênesis 17. O nascimento de Isaque e o clímax da fé. Conforme prometido, Sara concebeu e deu à luz Isaque, cujo nome significa riso, refletindo a alegria e a surpresa do cumprimento da promessa. Contudo, a convivência entre Ismael e Isaque gerou tensões. Deus ordenou que Abraão enviasse Agar e Ismael embora, garantindo que também cuidaria deles e faria de Ismael uma grande nação. Gênesis 21. Após a partida de Agar e Ismael, Abraão e Sara se concentraram em criar Isaque, o filho da promessa. Eles o educaram para ser o herdeiro da aliança com Deus, o que incluía ensiná-lo sobre as promessas divinas e os valores de obediência e fé. Uma vida nômade, pois Abraão continuou vivendo como nômade em Canaã, conduzindo seu clã e seus rebanhos. Sua riqueza e influência aumentavam, mas ele sempre se via como um estrangeiro na terra que Deus prometeu à sua descendência. Crescendo como filho da promessa, Isaque nasceu como cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, de que teriam um filho em sua velhice. Ele cresceu em um ambiente de fé, ouvindo histórias sobre a aliança de Deus com Abraão e sobre o plano divino para sua descendência. O episódio do sacrifício, e um dos momentos mais marcantes da juventude de Isaque foi quando Abraão o levou ao Monte Moriá para ser oferecido em sacrifício,
conforme ordenado por Deus. Isaque, já adolescente, demonstrou obediência ao permitir que Abraão o colocasse sobre o altar. Deus interveio, enviando um carneiro para substituir o sacrifício, e reafirmou sua promessa a Abraão. Esse evento fortaleceu a fé de Isaque e marcou sua compreensão da aliança com Deus. O fim da vida de Sara. Sara viveu até os 127 anos e faleceu em Hebrom. Sua morte foi um marco na vida de Abraão, que ficou profundamente abalado. Ele comprou a caverna de Maquipela como local de sepultamento, um gesto significativo, pois foi a primeira porção de terra que ele possuía oficialmente em Canaã, a terra prometida. A importância da caverna. A caverna de Maquipela tornou-se o túmulo familiar de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, simbolizando a conexão duradoura de sua linhagem com a terra prometida. O casamento de Abraão com Quetura. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se novamente com Quetura, com quem teve 6 filhos. No entanto, ele garantiu que Isaque permanecesse como herdeiro principal, enviando os filhos de Quetura para longe. A linhagem da promessa. Isaque deu continuidade à aliança divina, tornando-se pai de Jacó, que se tornou Israel, o patriarca das 12 tribos. A jornada de Abraão, Sara e Isaque após a saída de Agar e Ismael reflete o cuidado de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade e dúvida. Abraão passou o restante de sua vida obedecendo a Deus e preparando Isaque para liderar a linhagem escolhida, cumprindo sua missão como patriarca da fé. A vida de Isaque antes da morte de seus pais foi marcada por eventos significativos que moldaram seu caráter e prepararam o caminho para a continuidade da aliança divina. Mas o que aconteceu nos seus últimos dias? Como ele lidou com o peso da idade e as promessas que se cumpriram parcialmente? Após anos de viagens, desafios e a realização de promessas, Abraão se estabeleceu em Hebrom, em Canaã. Ele viveu o suficiente para ver a continuidade de sua linhagem, algo essencial em sua missão de ser o pai de muitas nações. Aos 175 anos, Abraão faleceu, sendo descrito como alguém que viveu uma vida plena e satisfeita. Ele foi sepultado ao lado de Sara na caverna de Maquipela por Isaque e Ismael, um momento que simbolizou reconciliação e união entre seus descendentes. O legado de Abraão não terminou com sua morte. Suas promessas continuam vivas nas nações que descendem dele e na fé de bilhões ao redor do mundo. Abraão nos ensinou que a fé vai além da vida terrena. Ele deixou um exemplo de perseverança e confiança no propósito divino, mesmo quando tudo parecia impossível. A história do patriarca encerra um capítulo, mas continua a inspirar gerações até hoje. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!